E aí, galera? Nessa aula, vamos começar a aprender um pouco sobre processamento de imagens e aplicação de filtros. A nossa biblioteca OpenCV tem vários filtros interessantes, que vão ser muito úteis em algumas situações. Para isso, eu separei uma imagem com ruídos que nós vamos suavizar nessa aula. Para aprender o que é um filtro, primeiro nós devemos entender como que ele é implementado. E é aí que a gente esbarra num conceito um pouco complicado, que é o de convolução em imagens. Uma imagem é uma matriz, como já vimos, e ao aplicar um filtro nela, queremos criar uma nova imagem a partir da imagem original, ou seja, criamos outra matriz. A operação realizada pelos filtros para sair de uma imagem e chegar na outra é chamada de convolução. A convolução é feita usando um kernel. O kernel é uma matriz menor que a sua imagem e vai definir quais os valores de pixel da sua imagem resultante. Nesse exemplo, temos uma matriz input 3x3 e um kernel 2x2. Os elementos da submatriz 2x2 dentro da sua matriz input serão multiplicados e somados pelo kernel. Então, nesse caso, nós temos 0 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais 4 vezes 3, que resulta em 19. Então, esse é o valor do pixel de saída que a gente tem. Depois de fazer essa operação, o seu kernel irá se deslocar em uma casa e fazer a operação novamente. Então, essa matriz azulzinha aqui vai se deslocar e vir para essa submatriz 2x2 dentro da sua matriz original. E vai fazer a operação toda de novo. Então, 1 vezes 0 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 5 vezes 3, que vai dar 25. E assim por diante. Ela vai descer, fazer essa submatriz aqui, que vai dar 37, e essa submatriz aqui, que vai dar 43. Nesse exemplo, a gente consegue ver uma limitação da convolução, que é o tratamento das bordas da imagem. Geralmente, as funções de processamento de imagem possuem formas de lidar com isso e vão dar como output uma imagem do mesmo tamanho da sua imagem de entrada. O primeiro filtro que nós vamos aplicar é um filtro Blur, que é uma das formas de retirar ruídos de uma imagem. Nesse tipo de filtro, cada pixel da imagem é uma média dos pixels que circundam o pixel original. O kernel dele faz uma média dos pixels ao redor. Como sempre, eu vou deixar a documentação do OpenCV aberta aqui para auxiliar a gente na utilização correta das funções e no debug. Vamos começar o código então. Vou abrir um script chamado blur.py e fazer o import da nossa biblioteca. Em seguida, nós vamos ler a imagem. A imagem que eu separei é essa daqui, lenanoise.jpg. Então, a nossa imagem vai ser igual a cv.imread, dá o nome da nossa imagem. Agora, nós vamos até a documentação e olhar como utilizar a nossa função. Nós queremos usar essa função aqui, a função blur. Vemos que ela vai receber como entrada a imagem original e o tamanho do kernel. Vamos colocar aqui. A função blur vai receber a imagem e um tamanho de kernel. Vamos colocar ele 3x3 e ela irá retornar a nossa imagem borrada. Vamos agora mostrar essas duas imagens na tela para ver qual foi a diferença.
Nunca esquecer de colocar a função WaitKey. E vamos rodar e ver o que acontece. Aqui, nós temos a nossa imagem original com bastante ruído e a nossa imagem borrada. Nós conseguimos ver que dá para ver menos pontinhos nessa imagem borrada. Vamos ver que diferença faz o tamanho do kernel? Vou colocar aqui um tamanho, em vez de ser 3x3, 7x7. E rodar o código novamente. Na nossa imagem borrada agora, nós não vemos quase nenhum ruído. Porém, quase não vemos a imagem também. O processo de borrar a imagem tem suas vantagens e desvantagens. Por mais que você reduza o seu ruído, você também reduz a qualidade e a nitidez da sua imagem. Um outro tipo de filtro de suavização é o Gaussian Blur. A diferença do Blur para o Gaussian Blur é o kernel. Vou mostrar aqui o kernel do Gaussian Blur. Ele dá um pouco mais de importância para os pixels que estão mais perto do seu pixel original. Aqui nós temos um kernel 3x3 do Gaussian Blur, mas conseguimos ver isso mais evidente nesse kernel 5x5. Ele vai fazer, em vez de uma média aritmética dos pixels, uma média ponderada. Vamos ver qual a diferença dele no nosso código. Primeiro, vamos voltar aqui na documentação e ver como que usa o Gaussian Blur. É essa função aqui. Ela vai receber 3 argumentos obrigatórios, que é o source, que é a sua imagem de entrada, o kernel size igual ao blur, e esse outro parâmetro sigma x, que aqui vemos que ele representa a standard deviation in the x direction. Explicando mais um pouco aqui, a gente vê que se colocar 0, ele vai fazer esse cálculo usando o kernel. Então, para não mexer muito com o que esses valores significam, vamos colocar 0. Vou criar uma outra imagem aqui, vai ser a image blur 2. E ela vai receber o resultado do Gaussian Blur. O Gaussian Blur recebe a nossa imagem original, o tamanho do kernel. Para fazer uma comparação, vou colocar o mesmo tamanho de kernel que nós temos no Blur, e 0, que é o sigma x. Vamos printar a imagem borrada junto aqui. E ver o que acontece. Dá para ver que, usando o mesmo tamanho de kernel, houve uma suavização na Gaussian Blur, só que ele não perdeu menos detalhes do que somente o blur. Então, gente, nessa aula a gente viu como aplicar filtros para suavizar ruídos em imagens. Até a próxima!